continuidade ao assunto de diabetes, conversando então sobre a cetoacidose diabética. Então, a cetoacidose diabética, ela é a complicação mais comum da diabetes mellitus e ela é considerada uma emergência endócrina, tá? Então, o que ocorre é que a hiperglicemia crônica no paciente diabético vai acarretar, progressivamente, em um desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, e constantemente a gente encontra, então, pacientes em acidose metabólica e distúrbios eletrolíticos graves, que acaba acarretando em uma alta taxa de mortalidade, principalmente quando esse paciente apresenta comorbidades associadas à diabetes, ou então doenças ou condições que tenham um estímulo hiperglicemiante presente, Então, por exemplo, uma cadela que já é diabética entrar no cio, Então, ela vai ter a liberação e produção excessiva de hormônios hiperglicemiantes que vão causar um desequilíbrio metabólico e essa cadela fica suscetível à cetoacidose diabética. Então, o que acontece é que aquela falta relativa ou absoluta de insulina que acontece na diabetes mellitus vai levar progressivamente, cada vez mais, à quebra de célula muscular, principalmente em aminoácidos, principalmente a quebra do adipócito em glicerol e ácidos graxos, e ela também vai acarretar num aumento crônico de liberação do glucagon, por conta da falta de insulina, a gente vai ter muita glicose no sangue e pouca glicose na célula. Isso vai estimular, então, a liberação crônica do glucagon, que também tem um estímulo para a quebra do adipócito em glicerol e ácidos graxos. Então, tudo isso acontece de uma forma muito radical no paciente em cetoacidose diabética, É um paciente que está passando por esse ciclo já há algum tempo por conta da diabetes, e daí a gente tem então uma aceleração, principalmente dessa quebra de lipídios, que vai então ter livre no sangue o glicerol e os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, pessoal, eles são metabolizados lá no fígado. Então, os ácidos graxos livres, eles são convertidos em acetilcoenzima pela enzima acetilcoenzima A e acetoacetilcoenzima A em acetoacetato. O acetoacetato, ele pode se quebrar em duas moléculas diferentes, Então, o ácido beta-hidroxibutírico e a acetona, decorrente de processos metabólicos no organismo. Então, dos ácidos graxos livres que ocorrem da quebra dos adipócitos na cetoacidose diabética, a gente tem a liberação, então, de 3 novas moléculas, o acetoacetato, o ácido beta-hidroxibutírico e a acetona. Essas 3 substâncias são os corpos cetônicos, que vão ter ligação direta com a patogenia da acidose metabólica, que acontece na cetoacidose. Então, esses corpos cetônicos, decorrentes, oriundos do metabolismo dos ácidos graxos livres, da quebra de adipócitos lá no fígado, eles têm, todos os 3 têm uma característica de pH ácido. Então, eles em excesso no sangue acidificam o sangue, causando então acidose metabólica, que é o principal achado do animal em cetoacidose diabética. E o beta-hidroxibutirato, o ácido hidroxibutírico, ele fica bem aumentado, tá? E ele é capaz de ser dosado. Então, no cão, a gente diagnostica a cetoacidose através da dosagem do beta-hidroxibutirato, que vai estar aumentado no sangue. Então, quais são os sinais clínicos da cetoacidose diabética? Além dos sinais da diabetes mellitus, que vão estar mais acentuados, Então, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, a gente vai ter uma associação de sinais sistêmicos oriundos do desequilíbrio eletrolítico e da acidose metabólica. Então, um animal que vai estar apático, em desidratação extrema, por conta da poliúria crônica, anorexia, emes e diarreia, hálito cetônico, Então, é um achado muito comum o hálito de acetona, porque a gente tem um aumento da acetona no sangue, que ela acaba sendo volátil
e acaba então aparecendo no hálito desse animal. O animal pode apresentar taquipneia, com uma respiração característica chamada de respiração de Kussmaul, que é uma respiração característica da acidose metabólica, né? Então, o animal, para tentar equilibrar a acidose metabólica do sangue, o sistema respiratório ele vai fazer alcalose compensatória. Então, o animal ele vai aumentar a eliminação de CO2, de gás carbônico, que é um ácido, para controlar a acidose metabólica. Então, o animal apresenta essa respiração de Kussmaul, que é uma respiração rápida e profunda, uma hiperventilação. Além de hepatomegalia, né, que vai estar mais acentuada na cetoacidose por conta da sobrecarga hepática devido à metabolização e liberação dos corpos cetônicos. Então, os achados de hemograma incluem um leucograma de estresse ou leucograma inflamatório. Então, muitas vezes a gente tem neutrofilia, linfopenia, eosinopenia e monocitose, tá? O animal ele pode apresentar desde anemia até policitemia, né, por conta de desidratação grave. Na urinálise, além da glicosúria, vamos ter presente também cetonúria. Então, a presença de corpos cetônicos na fita de urina é um achado condizente com cetoacidose metabólica. No exame bioquímico, a gente vai ter um nível de glicose, de glicemia bem elevado, tá? Então, constantemente, quando a gente faz a aferição da glicemia, né, por aqueles glicosímetros portáteis do paciente que é diabético, e ele apresenta um nível high, né, indica que essa glicemia está acima de 500 mg por decilitro, né, acima da capacidade do glicosímetro mensurar. Então, é um achado muito comum em pacientes em cetoacidose, porque eles acabam tendo uma piora da hiperglicemia nesses casos, tá? O animal vai apresentar azotemia pré-renal por conta da desidratação e aumento das enzimas hepáticas devido à sobrecarga hepática pela metabolização dos ácidos graxos. Os eletrólitos, eles na maioria das vezes vão estar diminuídos por conta da poliúria, e a gente tem aqui uma diminuição principalmente de potássio, que vai causar alterações graves nesse paciente, né? Vai piorar a fraqueza, ventroflexão de pescoço, tremores e até mesmo convulsão por conta da queda de eletrólitos que esse animal apresenta. A hemogasometria vai ser essencial, né, para a gente fechar o diagnóstico de acidose metabólica desse paciente. E, como eu disse para vocês, a dosagem do ácido beta-hidroxibutírico acaba sendo o diagnóstico principal, porque aí a gente consegue ter a dosagem direta de um dos corpos cetônicos e ele vai estar aumentado. Então, existem aparelhinhos específicos para dosagem do butirato, tá? Que é igual um aparelhinho de glicemia, né? Só que ele utiliza fitas diferentes, que é a fita do ácido beta-hidroxibutírico. Mas também é mensurado com uma gota de sangue e valores acima de 2,8 milimols por litro. A gente tem, então, um paciente caracterizado, então, com cetoacidose diabética. E o paciente que tem um nível muito alto de beta-hidroxibutírico acaba tendo um pior prognóstico também. Então, para a gente tratar a cetoacidose, acaba se tornando um tratamento emergencial, que a gente precisa tratar etapa por etapa, né? Então, primeiro e muito essencial é a fluidoterapia, né? Então, esse paciente, ele apresenta-se extremamente desidratado, então, deve ser feita a correção da desidratação desse paciente e também para manter o equilíbrio hídrico, né? A fluido de escolha vai ser a solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%, tá? Por que na cetoacidose diabética a gente evita usar o Ringer com lactato? Porque o lactato ele é metabolizado pela mesma via hepática dos corpos cetônicos. Então, estudos demonstram que o uso do Ringer com lactato em pacientes em cetoacidose diabética pode sobrecarregar mais ainda o fígado. Então, a solução de escolha é a solução fisiológica por cloreto de sódio e ela ainda vai ajudar a repor os níveis de sódio, de cloro, que vão estar diminuídos no paciente em cetoacidose diabética. Esse paciente precisa de uma insulinoterapia agressiva para a gente tentar controlar essa hiperglicemia
em excesso no sangue e também controlar os sinais clínicos. Então, nesse caso, a gente vai optar pelo uso da insulina regular, que é aquela insulina que tem uma ação mais rápida, né, em até 2 horas. Ela pode ser administrada pela via intramuscular, podemos realizar infusão contínua ou bolos intermitentes subcutâneo e intramuscular. A infusão contínua é a via de administração preferível para pacientes com cetoacidose diabética e a dose varia de 2,2 unidades quilo por cão a 1,1 unidades quilo em gatos, numa taxa de infusão de 10 ml hora. Então, você dilui a dose na solução fisiológica da fluidoterapia e calcula essa taxa para descer. É importante que o paciente que está fazendo reposição com insulina regular seja monitorado constantemente com relação à sua glicemia, porque a insulina regular ela tem uma ação muito rápida, né? E muito importante. Então, frequentemente os pacientes eles podem fazer hipoglicemia com o uso da insulina regular despretensioso, né? Então, precisa ser monitorado. E se o paciente apresentar glicemia abaixo de 250 mg, deve ser interrompido o uso da insulina regular e mudar, então, para a solução glicosada, com o uso de glicose, porque a hipoglicemia ela vai causar problemas muito piores, né? Então, você precisa evitar a hipoglicemia. Esse paciente precisa ter uma reposição eletrolítica. Então, o ideal é com base nos achados dos exames, né? Então, precisa dosar eletrólitos e fazer a reposição com base nos achados. Então, principalmente suplementação de potássio com base na dosagem sérica. Se não for possível de realizar a dosagem, você pode fazer a reposição empírica, utilizando 3 ml de cloreto de potássio, diluídos em 500 ml de solução fisiológica. E a suplementação de fósforo vai ser realizada somente se o fósforo estiver abaixo de 1,5 mg por decilitro. Correção da acidose metabólica, né, importantíssimo, mas você só vai fazer com o uso da hemogaso apenas se o pH estiver abaixo de 7 e o bicarbonato abaixo de 12, tá? Então, valores diferentes você não repõe, porque tratar uma alcalose metabólica é muito pior do que uma acidose, então precisa ser feito hemogaso. Se você não tiver hemogaso, não é recomendada a reposição empírica de bicarbonato, tá? E daí você tenta corrigir a acidose com a fluido e também com a reposição dos eletrólitos. Aqui eu coloquei esse slide, né, só para complementar um pouquinho também da aula de diabetes mellitus, das recomendações gerais que o paciente ele vai para casa, né, depois que ele é diagnosticado com diabetes, para que você evite, né, uma progressão da doença, dê mais qualidade de vida e evitar também um quadro de cetoacidose diabética. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês a foto da seringa de insulina. Então, a gente pode ter no mercado as seringas de 50 unidades e as de 100 unidades, tá? Nesse caso, cada valor corresponde a uma unidade. Então, aqui são 1 unidade, 15 unidades, 20 unidades, 25, 1 unidade, 1,5, 2, 2,5, 3 unidades e 5 unidades. E aqui a gente tem até 10 unidades, tá? Então, cada número corresponde a uma unidade. Então, você precisa orientar o seu tutor como utilizar a seringa, né? E como administrar a insulina também, né? Então, a insulinoterapia, ela é administrada pela via subcutânea e é importante que seja feita sempre nos mesmos horários, né? Seguindo uma rotina bem certinha para esse paciente ter um melhor sucesso terapêutico. Então, você precisa ter essa conversa com o seu tutor. Precisa orientar também com os cuidados com a insulina. Então, a insulina, ela é um fármaco termosensível. Então, ela precisa ser mantida em temperatura gelada, né, em geladeira, tá? E o ideal é que ela não seja mantida na porta da geladeira, porque é o local que você está abrindo o tempo inteiro e acaba tendo maior alteração de temperatura. Então, orientar esse tutor a guardar a insulina longe da porta, tá? Antes de puxar a solução, né, da insulina na seringa, orientar o tutor a dar uma homogeneizada no frasco, né,
para você não aplicar uma insulina que esteja precipitada, cristalizada, né? Então, por conta da manutenção em geladeira, ela pode cristalizar. Então, o ideal é que você oriente o tutor a fazer a homogeneização do frasco antes de aplicar. E orientar o tutor com base nos sinais de hipoglicemia, né? Então, se esse tutor não tem o costume, né, de aferir a glicose do paciente, ele precisa se ater aos possíveis sinais de hipoglicemia e buscar um veterinário de emergência, caso aconteça. Então, apatia extrema, prostração extrema, crises convulsivas, né? E daí você sempre tem que orientar o tutor a ter um frasquinho de glicose em casa, né? Uma ampolinha de glicose, para que se o paciente apresentar algum desses sintomas, que ele administre uma ampola pela via oral do animal e busque um serviço veterinário, né? Para você evitar complicações mais sérias neurológicas. Você também pode ensinar esse proprietário a realização da curva glicêmica, então tem muitos proprietários que se habituam e acabam aderindo, né, ao método de fazer a monitoração em casa mesmo. É relativamente simples quando o animal ele é colaborativo, então basta uma picadinha ou aqui na parte interna do conduto auditivo, da orelhinha, pode ser feito na pontinha do nariz, na gengiva, na pontinha do dedo. A orelhinha acaba sendo o local de escolha e o local mais fácil, porque os vasos, né, são mais visíveis, então você consegue uma gotinha de sangue bem boa, né, nos vasinhos da orelha. E ensinar ele a usar o glicosímetro. Daí o proprietário, ele mesmo pode fazer a curva glicêmica em casa, né, para ir monitorando como é que tá a terapia, se precisa marcar um retorno, né? E esse acompanhamento deve ser regular. Então, o paciente diagnosticado com diabetes, ele precisa fazer visitas ao veterinário, pelo menos a cada 3 meses no início e depois anualmente, né? Tanto para fazer o check-up dos exames, ver como está o colesterol, triglicerídeos, enzimas hepáticas, enzimas renais. Então, a gente viu que a diabetes pode causar consequências, né? O animal ele pode se tornar hepatopata, nefropata, hipertenso. Então, é importante que seja feito esse acompanhamento regular para que esse paciente viva mais e viva melhor, tá? Então, era isso. Muito obrigada e até a próxima aula.